Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das jornadas mais famosas da literatura. Aquela viagem que dá o pontapé inicial para uma aventura mágica saindo de um lugar que, em tese, nem deveria existir. Vamos desvendar juntos como tudo isso aconteceu. Pois é, essa é a grande pergunta que o Harry Potter tem que encarar. Com um bilhete de trem para uma tal de plataforma 9 3/4 na mão, ele se vê diante de um enigma que parece simplesmente impossível de resolver. É, de cara, o primeiro grande teste da vida nova dele no mundo dos bruxos. Mas antes de toda a magia, a partida do Harry é marcada por uma solidão que chega a doer. Vamos entender um pouco como foi o último mês dele com os Dursley, que preparou o terreno para a mudança radical que estava prestes a acontecer. Depois que eles descobriram a verdade sobre o Harry, ele virou praticamente um fantasma dentro da própria casa. O tratamento mudou. Não era mais aquele abuso direto, com gritos e castigos. Era pior. Era uma indiferença fria, congelante. Eles simplesmente o ignoravam, como se a presença dele ali fosse uma ofensa. E nesse comentário sarcástico do tio Walter, a gente vê o tamanho do abismo que existia entre os dois mundos. Para os Dursley, o universo do Harry não era só estranho, era ridículo. Essa zombaria toda é a última tentativa deles de diminuir o mundo ao qual o Harry finalmente pertencia. E então a gente chega na estação de King's Cross e, pá! O ritmo da história vira completamente. Aqui, aquele isolamento do Harry se transforma em pânico total e logo em seguida, numa descoberta que vai mudar a realidade dele pra sempre. Olha só a sinuca de bico do Harry. De um lado, a lógica do nosso mundo, o mundo dos trouxas, com as plataformas 9 e 10, uma do lado da outra. Do outro, o bilhete, com essa exigência impossível. Não tinha nada entre elas. E pra piorar, o tio Walter larga ele ali sozinho, com um sorriso maldoso, com a certeza de que o Harry estava completamente perdido. A tensão só aumenta. O relógio gigante da estação não para e mostra que o Harry tem só 10 minutos para achar o trem para Hogwarts. Imagina a cena. Ele tá sozinho com um malão super pesado, uma coruja e um medo crescendo dentro dele de que tudo não tenha passado de uma grande piada de mau gosto. Então, bem no meio do desespero, ele ouve uma palavra que soa como música para os ouvidos dele. Trouxas. Ele se vira e vê essa família. Eles carregam o mesmo tipo de mala, falam a mesma língua secreta. É o primeiro sinal de esperança, a primeira prova de que ele não estava ficando louco. A senhora Weasley, com a maior naturalidade do mundo, dá as instruções para ele. Primeiro, andar reto na direção da barreira. Segundo, não parar e não ter medo de bater. E o mais importante, se estiver nervoso, é melhor dar uma corridinha. O ponto crucial aqui é a necessidade de um salto de fé. O Harry precisa ignorar toda a lógica e confiar de olhos fechados na magia. E o resultado é simplesmente espetacular. Ao atravessar a barreira, ele não encontra dor nem parede de tijolos, mas sim o expresso de Hogwarts. A visão da fumaça do trem, daquela multidão de bruxos e bruxas, tudo confirma que ele, finalmente, encontrou o seu povo, o seu lugar no mundo. Agora sim, a viagem começa de verdade. É dentro desse trem que o Harry começa a construir os laços que vão definir toda a experiência dele em Hogwarts, encontrando tanto os amigos quanto os rivais pela primeira vez. Com essa pergunta tão simples, a primeira e mais importante amizade da vida do Harry tem início. Rony Weasley, aquele garoto ruido da estação, entra no compartimento e, sem nem imaginar, entra na vida do Harry para nunca mais sair, colocando um ponto final definitivo na solidão dele. Esse momento aqui é fundamental. O Rony tem uns sanduíches meio sem graça de rosbife que a mãe dele fez. Já o Harry, com dinheiro pela primeira vez na vida, compra de tudo um pouco. Mas o mais importante não é o que ele compra, e sim que ele divide. É a primeira vez que o Harry tem algo para compartilhar e finalmente alguém com quem compartilhar. E quando a gente pensa que a dupla está formada, ela aparece. Hermione Granger surge procurando o sapo do Neville, mas rapidamente se estabelece como uma verdadeira força da natureza. Super inteligente, um pouquinho autoritária e já totalmente preparada para ser a melhor aluna da escola. Mas claro, a viagem também traz o primeiro grande confronto. Draco Malfoy entra no compartimento e com essa frase ele introduz um dos temas mais sombrios do mundo bruxo, o preconceito de sangue. A oferta dele não é de amizade, é um teste de aliança. De que lado o Harry vai ficar? A resposta do Harry é imediata e já define o caráter dele. Ele rejeita a hierarquia que o Malfoy quer impor e defende seu novo amigo, o Rony.
Aqui, pela primeira vez, o Harry não é definido pelo seu passado ou pelo seu nome, mas por uma escolha dele. Ele escolhe a lealdade e a bondade em vez do status. A viagem está quase no fim. A escuridão já tomou conta lá fora, o trem começa a diminuir a velocidade e a ansiedade e a empolgação dos alunos novos chegam no auge. O destino está muito, muito próximo. Uma voz ecoa pelo trem, tornando tudo oficial. O estômago do Harry se revira, numa mistura de nervosismo e uma expectativa gigantesca. Um momento que ele esperou a vida inteira, mesmo sem saber, finalmente chegou. Na plataforma escura e fria, uma voz familiar e reconfortante aparece. É o Hagrid. Ele está ali para guiar os alunos do primeiro ano, e a sua presença imensa é como um farol de segurança para o Harry nesse mundo novo e um pouco assustador. E esse é o clímax da jornada. Depois de uma travessia de barco por um lago escuro e silencioso, a primeira visão de Hogwarts surge. E é de tirar o fôlego. Não é só uma escola. É um castelo mágico, imponente, uma promessa de maravilhas, de segurança e, acima de tudo, uma promessa de um lar. A chegada a Hogwarts marca o fim de uma viagem, mas na verdade é o começo de outra muito maior. Harry encontrou um lugar que o aceita, mas ele também encontrou um lugar com seus próprios perigos, preconceitos e mistérios. A questão que fica no ar é: o que esse novo lar vai realmente significar para ele?